inicia a gravação, aí dá uma palma, é isso? Como é que eu... Não, pergunta, só pergunta aí. Tá. Então, Poderia se apresentar pra gente, por favor? Sim. Meu nome é Milton Cruz, eu sou professor, Sociologia Urbana, trabalho em instrumentos de planejamento e também sou pesquisador do Observatório das Metrópoles, com o núcleo de Porto Alegre. Como está hoje viver em Porto Alegre? Viver em Porto Alegre. Bom, acho que uma das grandes mudanças de Porto Alegre, como todas as cidades brasileiras, é a questão da mobilidade urbana, que nos afeta muito. Então, o sonho que se vendia de que a população poderia ter uma cidade onde o automóvel é um dos ícones, é um dos aspectos importantes que foi vendido como algo moderno, acabou se tornando um grande problema. E Porto Alegre, que já fez um planejamento, pensou nas perimetrais, pensou nos corredores de ônibus, acabou não conseguindo se atualizar no sentido de garantir uma mobilidade urbana para que a qualidade de vida da população que mora em todos os bairros, principalmente nos bairros mais longínquos, pudesse ter um acesso mais adequado com aquela expectativa que se tinha da cidade, uma cidade boa para se viver. Então, nesse aspecto, eu acho que nós precisamos ter mais cuidado e repensar a nossa forma de planejar a cidade, de organizar a cidade. Porque a cidade se deixou envolver numa ilusão de que o automóvel seria suficiente para garantir o bem-estar na cidade. Então, acho que a gente precisa restringir o uso do automóvel individual, pensar no transporte coletivo e outras formas de mobilidade que garantam a qualidade da cidade, do viver bem na cidade, que eu acho que esse seria a função, o objetivo do planejamento, de pensar a cidade, uma cidade planejada e que se preocupa com o cidadão. E como está viver os espaços públicos de Porto Alegre? Sim, então nesse sentido, todos os espaços onde o cidadão utiliza, seja uma praça, um parque, seja a via para caminhar ou mesmo o deslocamento, acaba sendo impactado por esses aspectos negativos que não se conseguiu dar conta. Então, é o excesso de automóvel, é também a poluição gerada por esse tipo de transporte. Então, o espaço público respira, precisa respirar um ar de qualidade. Então, nós temos indicadores de saúde, principalmente em estações como o inverno, que são preocupantes. Os nossos parques são muito interessantes, mas eles perderam, ao longo dos anos, investimento. Então, a gente pode citar um dos parques mais democráticos da cidade, que é o Parque Farroupilha ou a Redenção, que a gente nota nos fins de semana, sábado, principalmente no domingo, que uma população de vários bairros, de várias rendas, de vários segmentos sociais frequentam, que é um parque que não recebeu mais o investimento que poderia e deveria receber. Então, esse é um parque que precisaria ser recuperado. Tivemos agora investimento na Orla, que é um investimento muito importante, que está mostrando como a Orla é importante para o porto-alegrense, que faz parte da nossa identidade, que é um espaço aberto, onde consegue caminhar, andar de bicicleta, levar crianças a caminharem no fim de semana, tomar um chimarrão e ainda apreciar o pôr do sol, que é uma característica importante de uma cidade. Quer dizer, não tirar esse usufruto do cidadão, que pode sim ver na sua cidade algo importante que não precisa se buscar fora. É possível sim esse espaço de convivência com as pessoas que se gostam, com as pessoas que se querem estar ali, apreciando aquela beleza que é o Guaíba. E ficou muito bom aquele projeto, aliás, um projeto que foi muito discutido há muitos anos, antes dele ser pensado e executado, já na época do planejamento, desde
do primeiro plano diretor de 79, depois do de 99, eu me lembro que os arquitetos e várias pessoas preocupadas com a identidade, com a imagem de Porto Alegre, acabaram deixando o seu recado, a sua imagem, que a orla deveria ser uma orla aberta. Então, existem pontos fortes de Porto Alegre, mas que precisam ser valorizados. Bom, as calçadas. As calçadas é um problema que nós temos na cidade, com uma tradição antiga de que os proprietários ainda cuidam muito pouco das suas calçadas. Então, a gente percebe isso no centro histórico, Rua da Praia, e várias ruas do entorno que fazem parte, que estruturam o centro histórico, que tem problemas sérios, né? Não são bem cuidados, que faltam diretrizes, até urbanísticas, para organizar melhor o equipamento que está sobre essas calçadas, para facilitar as pessoas que andam nessas ruas e dar uma outra imagem para esse centro. Então, eu acho que ainda falta bastante a gente pensar diretrizes para a qualificação do espaço público. Mas eu acho que vem se revalorizando, a cidadania vem revalorizando o espaço da cidade, o espaço de caminhar, o espaço de convivência. A gente nota isso se comparar com 20, 30 anos atrás, o que é hoje a orla, o que são os parques, o Parcão, o Parque da Redenção, o Germânia. Então, eles criaram uma dinâmica de convivência onde as pessoas gostam de fazer o seu piquenique, levar a criança, as famílias circulando. Eu acho que essa dinâmica não existia há 30, 40 anos atrás como existe hoje. Isso eu acho que é um elemento importante do espaço público. O espaço público como um espaço de convivência e de formação de uma identidade com a sua cidade e também de formação da cidadania, dos pequenos, das crianças, que vão aprendendo a usar esses espaços como espaços seus, espaços importantes. Você fala dos parques, das praças e calçadas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os equipamentos públicos de ensino e saúde. Bom, eu acho que a gente ainda tem uma desconexão muito grande entre os projetos que se fazem e a cidade. A gente agora tivemos um novo projeto para o Hospital de Clínicas, que é um grande equipamento, aonde aquele projeto ele praticamente não dialoga com o seu entorno. Nesse sentido, eu acho que a gente poderia e deveria trabalhar a questão dos equipamentos de saúde como uma espécie de exemplo de projeto que dialoga bem com a cidade e que propõe um outro tipo de interação. O Clínicas, por exemplo, ele faz vizinhança com um corredor importante de ônibus, que é a Protásio Alto, aonde todo aquele equipamento, onde as pessoas chegam para depois ser atendidas até o Clínicas de ônibus, poderiam ser um equipamento diferenciado, as paradas de ônibus, um melhor abrigo, uma passagem que não causasse tantos acidentes, tanto ali no Clínicas quanto no pronto-socorro. Então, essa visão de que equipamentos de saúde como esses grandes, eles também poderiam propor soluções inovadoras para o cidadão que usa esse equipamento, ao chegar nele, ter um acesso diferenciado. Então, se traduzir também para os projetos de saúde, de grandes equipamentos, de grandes hospitais, para fora também, na sua vizinhança, nas ruas e naqueles equipamentos que eles utilizam, são utilizados pelos seus usuários, pelas pessoas que vão buscar o atendimento de saúde. Em termos de saúde, eu acho que a gente também tem os problemas que todas as cidades no Brasil vivem, que são os acidentes de trânsito, que o automóvel e essa velocidade da nossa economia gera uma série de conflitos. Nós temos muitas mortes no trânsito, nós temos motoristas ainda que não têm uma educação que poderia minimizar esses acidentes. Atualmente, recentemente, se incorporou a frota de automóveis, uma frota de motocicletas muito grande, e as estatísticas de acidentes são enormes. Também se poderia se evitar esse tipo em políticas de prevenção, aonde o planejamento da cidade também visse esse tipo de uso do automóvel e como motorista abrir a via pública, que precisa ser mudado. Então,
esse comportamento atual do motorista, que gera tantos acidentes graves, ele deve ser enfrentado de alguma forma. As formas tradicionais que a gente tem usado são punitivas, né? E ela acaba não incorporando uma prática mais educativa, onde todo o sistema de educação do cidadão deveria incorporar, porque viver numa cidade é isso, e deveria se aprender desde criança que a via pública, o espaço público, não é o meu espaço, é um espaço de convívio, de interação com outros, e cada um dos espaços tem as suas regras a serem respeitadas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, e a própria ideia ou visão de planejamento, ela deveria incorporar de uma forma mais forte também esses problemas que a gente constata na questão da mortalidade, da doença e da educação necessária para a gente prevenir esses fenômenos. Em que medida você acha que um plano diretor poderia interferir nesse assunto? Bom, é o que eu te falei. Se os planejadores e os envolvidos com o planejamento, e aí não são só os especialistas, arquitetos, engenheiros, os vereadores, o executivo, mas também outros grupos sociais serem chamados para pensar soluções específicas para os problemas da cidade. A gente tem problemas específicos nas áreas mais centrais, mas a gente tem também nos bairros uma questão da segurança, do transporte, da falta de relações de vizinhança, e são problemas tão complexos que em várias cidades do mundo algumas alternativas que vão aparecendo é tu criar fóruns de debate permanente aonde tu tenha instrumentos e metodologia para captar a complexidade dos problemas, e captando essa complexidade tu vai traduzindo em soluções. E essas soluções, elas precisam ser apresentadas de uma forma organizada, traduzida em propostas técnicas viáveis a cada ano. Então, deveria se criar um instrumento de avaliação, monitoramento desses problemas, com as respectivas soluções a serem dadas. E isso deveria ser apresentado em fóruns do Executivo e do Legislativo, para que os vereadores, o prefeito e seus secretários enxergassem como a cidade está se planejando ou não, e que tipo de correção de rumo, de rota a gente precisa fazer. E isso não existe hoje. O prefeito, quando apresenta a situação do planejamento ou as propostas do plano diretor, para a revisão do plano diretor, ele apresenta uma carta de intenções. Ele não está amparado em cima de um diagnóstico, que é um diagnóstico com dados, com informações. Então, se isso fosse feito, como é o orçamento municipal anual, se fizesse uma apresentação anual com um relatório, com metas específicas, seria mais fácil para o conjunto enxergar como a gente está intervindo sobre a cidade e que problemas a gente está deixando passar e não está intervindo. Então, desde o patrimônio histórico-cultural, o que a gente está fazendo para preservar esse patrimônio histórico-cultural, o que a gente está fazendo para qualificar os espaços públicos. Então, sem esses registros sistemáticos, anuais e oficiais, fica difícil de fazer uma avaliação. E hoje a gente não tem isso. A gente não tem essa avaliação. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, porque a gente fica numa discussão de opiniões, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, no confronto com esses dados, eu acho que a gente poderia avançar na qualificação de todos os espaços públicos. E algo que eu percebo é que os responsáveis pela gestão do município conhecem muito pouco, do que é a expectativa das pessoas, o que é o sentimento das pessoas com relação ao viver na cidade, o viver urbano, o que é. Ele muda e ele vai mudando com o tempo. Como a gente vai percebendo isso? Como que a gente pode potencializar para tornar as pessoas mais amigáveis, felizes, confiantes na cidade, e não reforçar um clima de insegurança e de descrença com relação ao viver na cidade, que ela tem muitos potenciais. Quais prioridades você colocaria para que se tenha uma cidade mais agradável para quem frequenta esses espaços públicos? Eu acho que a prioridade, quem tem instrumentos assim, que possam fazer
uma articulação ou ter mais potência, primeiro seria o executivo municipal, a prefeitura, uma equipe organizada, a própria Câmara de Vereadores apoiando esse tipo de intervenção. Criar instrumentos no sentido de abrigar ou acolher todas essas preocupações que a cidadania tem. Não no sentido de definir o que é melhor para ela de uma forma unilateral, apenas o governo, o Estado dizendo, mas ele criando instrumentos, que hoje a gente tem como fazer isso mesmo com toda a complexidade, criando instrumentos e metodologia que apanhem essa diversidade, a diversidade de olhares e de interesses sobre a cidade. Ao fazer isso, a gente está, de alguma forma, reforçando a crença de que a cidade é um espaço bom para se viver. Ela é rica, ela é atrativa, ninguém quer ficar isolado, desconectado, e a cidade hoje é muito conectante, ela pode conectar as pessoas. Hoje a própria internet, a tecnologia da informação gerou muito potencial para isso, só que isso ainda é muito fragmentado e é preciso estímulo, e um estímulo mais de médio e longo prazo. A gente teve em Porto Alegre a experiência do orçamento participativo, que ela mostrou como é possível fazer uma reflexão com a comunidade, lá no bairro, captando todas a visão de cada um dos segmentos sociais, desde baixa renda, classe média, classe alta, apanhando essas visões, traduzindo em sentimentos do que é a cidade que as pessoas querem e o que se pode fazer para potencializar esse sentimento e o sentimento de pertencimento, que eu faço parte da cidade. Então, nesse sentido, eu acho que existem possibilidades, a gente aprendeu um pouco com isso, e não é Porto Alegre ensinou para muitas cidades do mundo que vale a pena essa participação, mas ela precisa ser bem conduzida com uma metodologia adequada. Eu acho que pensar a revisão de um plano diretor, do planejamento, a crença deve ser essa. Eu acho que vale a pena escutar toda essa diversidade para poder elaborar projetos mais qualificados. Não é só um setor que diz o que é melhor para a cidade, porque um prédio pode ser bom para um grupo, pode não ser para o outro. Não existe uma fórmula única de qual é a melhor solução. É preciso que as pessoas se sintam contempladas naquela solução que foi dada, por uma construção de um prédio, de um parque, de uma via, de uma ciclovia. De alguma forma, elas precisam também interagir positivamente. E o pensar o planejamento, eu acho que ele pode criar esses instrumentos antecipando potencialidades e evitando problemas. E isso se faz em várias cidades do mundo. Então, um exemplo que eu estava vendo, achando interessante, que Paris estava testando propostas, fazendo primeiro uma espécie de pilotos, em vez de fazer o projeto definitivo, testando pilotos em praças para ver como as pessoas reagem, porque não tem uma solução única, não é a cabeça do técnico, do especialista que diz que é o melhor. Claro que ele tem conhecimento e ele tem acúmulo, mas como as pessoas vão usar e ver aquilo, é difícil tu adivinhar ou tu antever sem muito estudo e às vezes até experimentação. E para isso o planejamento eu acho que é um instrumento fantástico para se fazer. Ok, obrigada, Milton. Obrigada, foi um prazer.